Será o plástico um mal a abater assim tão grande? Ou será que há situações em que o plástico deve fazer parte do nosso cotidiano? Querem saber a minha opinião? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se esta é a vossa primeira vez cá, muito bem-vindos. Se já costumam vir por cá, muito obrigada pelo vosso apoio. Eu sou a Fafá, mais conhecida aqui como Ecomami, as dicas da Fafá, e hoje vou falar sobre um assunto um pouco controverso, o plástico. Vou iniciar aqui uma ronda de vídeos em que vou partilhando pequenas alterações que podem fazer no vosso dia-a-dia em várias áreas da vossa vida, várias áreas da vossa casa. Não têm de as fazer todas, a sustentabilidade tem de ser sustentável para vocês. Não adianta de nada achar que vou mudar o mundo, tomar uma grande medida e depois daqui a um mês eu vejo que afinal não consegui. Mais vale ir devagar. O mundo precisa de ambientalistas imperfeitos. Precisa que todos façamos a nossa parte. Por muito pequena que seja, ela faz a diferença. Porque as grandes diferenças estão nos pequenos gestos. Espero então que me venham acompanhar nestes pequenos gestos do dia a dia. Mas antes disso, vou falar-vos então do plástico. Não há como negar que o plástico realmente tem efeitos negativos. Estima-se que daqui a 30 anos haverá mais plástico nos oceanos por volume do que peixe. É realmente uma situação preocupante. Mas será que todos os plásticos são iguais? Ou será que há uns que são mais iguais do que os outros? A questão é que o plástico também é necessário no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade moderna. E a não ser que mudemos completamente a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, então vamos realmente precisar do plástico. E eu vou dar-vos alguns exemplos destas situações. Tendo dito isto, devemos, a todo o custo, evitar o plástico descartável, o inglês, o single-use plastic. Esse sim, convém eliminar. Agora, há outros plásticos que são duradouros. Uma das situações mais importantes e tem a ver com a nossa saúde é o plástico como embalagem alimentar. Isto porque aquilo que nós comemos, regra geral, não vem do nosso jardim, vem de algum sítio mais longe e o plástico é, por agora, a única maneira de garantir que não há contaminação ao longo de toda esta cadeia. Imaginem a quantidade de pessoas que manuseiam a comida antes dela chegar às prateleiras do supermercado. Ou mesmo no supermercado, a contaminação que haveria se não estivesse embalado em plástico. Garantimos assim saúde pública, porque a comida tem de ser preservada e a verdade é que nós, seres humanos, temos de nos alimentar. Portanto, ou mudamos completamente a maneira como nos alimentamos, ou então o plástico tem realmente a sua utilidade neste campo. Outro campo onde é muito importante, e de momento estamos em plena pandemia, é na medicina. Sentir-se-iam confortáveis se fossem a um hospital muito movimentado e o médico vos aparecesse à frente usasse uma máscara reutilizável? Eu vou apostar que não. Portanto, há situações em que, lá está, por motivos de saúde, o plástico é necessário e desejável. Nesta altura da pandemia, os médicos e os enfermeiros tinham de realmente mudar as máscaras a cada vez que tinham um paciente novo e por razões de saúde. É necessário. Também é necessário por outra questão que tem a ver com a nossa segurança. Os capacetes são feitos de plástico, capacetes que protegem vidas em caso de impacto. As cadeiras auto dos nossos bebés, que nós queremos tanto manter seguros, também são feitas de plástico. Servem para preservar a vida do nosso bebê em caso de embate. Portanto, essas situações, enquanto não houver nada que seja inventado, o plástico deve ser utilizado. E ainda bem que o é, porque ajuda a salvar vidas. Quarta situação que eu tenho para vos apresentar não salva a vida de ninguém. Estou a falar de... Isto não digo Tupperware porque isto não é Tupperware, mas pronto, já disse. Estes recipientes de plástico que nós usamos na nossa cozinha, no nosso frigorífico, calma antes de os deitar fora. Porquê? Eu já tenho isto há anos. Eu não vou deitá-lo fora só porque fica muito mais bonito na minha fotografia agora meter tudo de vidro. Isso para mim não faz qualquer sentido em termos de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, acima de tudo, tem de ser sustentável e temos de usar primeiro aquilo que nós temos. Do que me adianta estar a contribuir ainda mais para o problema, deitando fora um recipiente que está perfeitamente útil
só porque fica melhor se eu agora comprar tudo de vidro. Não faz sentido, pois não? Até o meu filho concorda comigo. Ai ai! O desafio que vos lanço então é avaliarem aquilo que têm em vossa casa em termos de plástico, evitar o plástico descartável, aquele de utilização única, e utilizar até ao fim da sua vida aquilo que ainda têm lá em casa. E acima de tudo, reutilizar aquilo que já têm. Este é então o desafio que eu vos lanço e espero que estejam comigo e que me acompanhem ao longo de toda esta jornada, onde vos vou oferecer então alternativas para as várias áreas da casa. Relembro que a sustentabilidade tem de ser sustentável para quem a pratica, acima de tudo. De nada adianta darmos grandes passos se daqui a um mês estamos a desistir, é muito mais confortável dar pequenos passos que possam ser sustentados no nosso dia-a-dia. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e boa caça nas vossas despesas!